Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Não é novidade que a pandemia trouxe grandes mudanças de padrões de consumo. E as empresas, é claro, precisaram mudar suas estratégias para permanecerem no mercado. Passados quase 2 anos, a gente se pergunta: quem é o consumidor do pós-pandemia? O que ele prioriza? Quem responde a essas e outras perguntas é o consultor e professor da Fundação Dom Cabral, Flávio Nussbaum. Olá, professor Flávio, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação participar desse podcast e eu fico absolutamente à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Por favor, fiquem à vontade. Bom, para abrir o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber: quem é o consumidor do pós-pandemia? Essa pergunta é muito boa, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar milhares de vezes no novo normal, mas esse novo consumidor, né? Esse novo cliente, ele está cada vez mais preocupado com a experiência. Qual a experiência que ele tem ao utilizar um produto, um serviço, ao demandar alguma coisa de alguém, né? Então, eu acho que as empresas precisam se preocupar em, de fato, entender a experiência que o cliente quer ter ao se relacionar com o seu produto, seu serviço ou a sua marca, né? E a grande dica que eu queria dar para isso, acho que o grande segredo para a gente conseguir, de fato, entregar a experiência para o nosso cliente é a gente se colocar no lugar dele, né? Praticar a empatia, que a gente chama. É de fato se colocar no lugar dele. E para a gente se colocar no lugar do cliente, a gente precisa conhecer o cliente. E por incrível que pareça, a minha experiência mostra que uma parcela significativa das empresas com quem eu tenho contato, que eu atendo, seja pela minha empresa de consultoria, seja pela Fundação Dom Cabral, por incrível que pareça, uma parte significativa das empresas não conhecem o cliente. Elas acham que conhecem o cliente, eu começo a fazer algumas perguntas, falo, mas o seu cliente, o que ele espera? E as pessoas começam a responder: eu acho que ele quer isso, eu acho que ela quer aquilo, e assim por diante. E honestamente falando, achar não basta. Realmente as empresas precisam ir a fundo, e precisam ir pesquisar, precisam ir conversar com seus clientes típicos e ter certeza do que o cliente quer. Ou seja, o praticar a empatia além de se colocar no lugar do cliente, mas para você fazer isso, você tem que, de fato, conhecer a fundo esse cliente. E esse talvez seja um dos grandes desafios das empresas. É realmente começar a olhar cliente a cliente típico com quem a sua empresa se relaciona e conhecer ele, para aí sim você conseguir de fato praticar a empatia. E a partir dessa prática da empatia, do entendimento, da experiência que o cliente quer ter ao se relacionar com a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço, a gente começar a entregar essa experiência para o cliente. E essa experiência passa por todos os pontos de contato que a sua empresa tem com o cliente. Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse é o desejo que o cliente quer, e é isso que as empresas precisam cada vez se preocupar mais. Nós podemos dizer que o consumidor se tornou mais exigente? Eu não tenho a menor dúvida que a cada dia que passa, os clientes, os consumidores estão mais exigentes com aquelas empresas com quem elas fazem negócio. Estão mais exigentes por várias razões. Primeiro porque com a tecnologia de informação, com o avanço da internet, do celular, do smartphone, o smartphone foi revolucionário no mundo, porque colocou na palma da mão das pessoas, a qualquer momento, em qualquer lugar, acesso à internet. Ou seja, hoje eu tenho a capacidade de comparar e de buscar informações. Eu consigo comparar um produto ou um serviço numa loja que eu esteja presente com outros no mercado de dentro da loja. Eu consigo levantar a informação que eu quiser. Hoje não existe mais aquela pessoa que fala: isso eu não sei. Porque se ela quiser saber, ela simplesmente pega o telefone dela, pega o smartphone dela, entra na internet, abre um Google da vida e vai ter acesso a tudo o que quiser. Isso faz com que, obviamente, esses clientes estejam extremamente mais exigentes pela capacidade de comparar e de obter informações a respeito de outros produtos ou outros serviços que podem eventualmente competir com aquele produto ou aquele serviço oferecido por aquela empresa. Isso, obviamente, apresenta um desafio brutal para as empresas. Porque a fórmula que fez o sucesso da empresa chegar até aqui
certamente não será a fórmula que vai fazer a empresa se tornar perene ao longo prazo. Eu costumo dizer que um dos grandes legados da teoria da evolução do Charles Darwin se aplica assim, feito uma luva às empresas hoje. Né? E a teoria da informação, da evolução, falou o seguinte, basicamente, né? Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que se adapta melhor. Eu acho que esse é o grande desafio das empresas. Como que nós vamos nos adaptar às mudanças que estão apresentando no mercado, às mudanças que os clientes estão exigindo que as empresas promovam para continuarem a fazer negócio com a gente. Afinal de contas, eu tenho a convicção que todo mundo que está aqui nos ouvindo consegue listar de cabeça uma série de empresas que foram dominantes no mercado ao longo de muitos e muitos anos, mas absolutamente dominantes, e do dia para a noite, entre aspas, perderam simplesmente seus negócios. Algumas delas, inclusive, desapareceram. Então você tem a rede de locadoras Blockbuster, você tem a Kodak, você tem a Olivetti, que fabricava a máquina de escrever, você tinha a rede de lojas de departamento MAP, e por aí vai. Ou seja, a gente pode passar a tarde inteira, a manhã inteira, a noite inteira falando sobre isso. Essa lista é quase que infinita. Então, de novo, a grande questão aqui é a gente conseguir se adaptar e entregar para o cliente aquilo que ele espera receber. Certo. E quais são as tendências de mercado neste cenário pós-pandemia? Quando a gente vai pensar em tendências de mercado, a gente não pode deixar de considerar a capacidade que as novas tecnologias, o Big Data, a capacidade analítica disponível e a inteligência artificial permitem que as empresas consigam atender de uma forma individualizada, customizada, cliente a cliente, consumidor a consumidor, mas ao mesmo tempo lidando com uma quantidade gigantesca de massa de dados. Então eu acho que uma tendência importante que as empresas precisam levar em consideração é como que eu consigo, ao mesmo tempo, lidar com uma massa enorme de potenciais clientes e consumidores do meu produto, do meu serviço, mas ao mesmo tempo entregar isso de forma customizada, ajustando a minha oferta, ajustando a experiência que o cliente quer ter individualmente. E a tecnologia veio para ajudar e resolver essa questão. No passado, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia disponível, a gente tinha que entregar soluções e experiências absolutamente massificadas. A gente tínhamos uma única solução, ou 2 ou 3 soluções ou experiências, e a gente entregava para todos os clientes, todos os consumidores, exatamente a mesma solução. E hoje o cliente não aceita mais isso. Hoje o cliente quer realmente ter a experiência customizada para a sua necessidade, para o seu desejo, para a sua demanda. Então cabe a nós conseguirmos de fato lançar mão de tecnologia, de inteligência artificial, de sistemas de autoatendimento, sistemas de atendimento remoto com inteligência artificial, chatbots ou qualquer coisa do gênero, para a gente de fato conseguir customizar a nossa oferta um a um, cliente ao cliente. Obviamente, isso demanda das empresas conhecer cada um desses clientes. É de fato ter um bom sistema de CRM. Sistema de CRM é o Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento do cliente. É aquele sistema em que você vai conseguir coletar dados e informações a respeito de cada um dos seus clientes, armazenar esses dados e cruzar esses dados para trazer inteligência em prol do seu negócio. Então, ter um baita sistema de CRM é fundamental, é primordial para a gente de fato conseguir entregar de forma personalizada e individualizada para cada um dos nossos clientes a experiência que eles querem ter ao se relacionar com a nossa empresa, mas ao mesmo tempo conseguir atender uma massa significativamente grande, adequada para o nosso negócio da forma que a gente quer. Bom, e quais são as suas dicas para as empresas se manterem competitivas neste cenário, atendendo a este novo consumidor? A primeira delas eu já comentei anteriormente nas outras respostas, né? Mas para mim é o princípio básico inicial. Conhecer a fundo o seu cliente. Realmente conhecer individualmente cada um desses clientes, quais são seus desejos, suas necessidades, seus hábitos de consumo e assim por diante.
Se você, ao conhecer o cliente, você vai dar um passo gigantesco, mas gigantesco mesmo, para conseguir de fato entregar a experiência que ele quer ter e com isso, de alguma forma, fidelizar e fazer com que esse cliente se torne o que a gente costuma dizer, um advogado da sua marca. Porque como eu sempre falo, melhor do que eu falar bem de mim mesmo é quando o meu cliente fala bem de mim. Eu falar bem de mim mesmo é quase que o óbvio, né? Eu não vou falar mal do meu produto, do meu serviço, daquilo que eu ofereço. Agora, quando um cliente fala bem do produto ou do serviço que eu estou oferecendo, isso tem um poder, uma força infinitamente maior do que eu falar bem de mim. Porque na hora em que um cliente meu está falando bem do meu produto, do meu serviço, aquele amigo dele que confia nele, automaticamente a nossa empresa, a nossa oferta herda a credibilidade que esse cliente que está falando bem do meu produto, do meu serviço tem junto ao meu próximo potencial cliente, meu próximo potencial consumidor do meu produto ou do meu serviço. Então, a gente conseguir de fato transformar clientes em fãs, né? Fazer com que o nosso cliente, de fato, passe a ser o advogado da nossa marca, também é uma dica importante e fundamental. É só ver o que a Apple conseguiu fazer ao longo dos anos. A Apple não tem clientes, ela tem fãs. A ponto de que a Apple lança um telefone celular novo, 10, 20% mais caro do que a versão anterior do telefone, e falta o telefone na loja. Ou seja, vocês percebem que nesse momento, na hora que a Apple conseguiu ter fãs, em vez de simplesmente ter clientes, reparem que o preço passa a ser um argumento ou uma discussão de segunda importância para aquele cliente. A experiência que ele tem, a vontade que ele tem de ter aquele produto com a maçã mordida faz com que a discussão de preço passe a ser uma questão de segunda importância. Tem outros aspectos muito mais relevantes que estão na frente na hora do cliente decidir se vai comprar um telefone lá da maçã mordida da Apple ou vai comprar um telefone de alguma outra marca que eventualmente concorra com a Apple. Então acho que essas são algumas dicas importantes que vale a pena você refletir como que você consegue. Obviamente é difícil você fazer exatamente o que a Apple fez, mas se inspirar nessa tendência e nessa conquista e tentar buscar transformar os seus clientes, os seus consumidores em advogados da sua marca, em fã, que façam a propaganda para você conquistar cada vez mais clientes e mais fãs. Para juntar tudo isso que eu falei até agora, todas as perguntas que você me fez, a empresa também se preocupar com aquilo que a gente chama da jornada do cliente. A jornada do cliente, ela é normalmente dividida em 5 etapas. Tem uma primeira etapa que a gente costuma chamar, que é a etapa da consciência. É quando o cliente passa a ter consciência, como a gente costuma dizer no popular, cai a ficha desse cliente que ele tem uma necessidade ou um problema a ser resolvido ou uma necessidade a ser atendida. Depois que o cliente tem a consciência que ele tem uma necessidade a ser atendido ou um problema, ele vai para a segunda etapa da jornada, que é a etapa da consideração. Quando esse cliente vai explorar quais são as alternativas disponíveis no mercado para atender aquela necessidade ou para resolver aquele problema que ele tomou ciência. Depois da etapa da consideração, vem a etapa da compra ou da contratação, que é quando o cliente decidiu comprar um produto ou um serviço, ou decidiu contratar uma solução para aquele problema, para aquela necessidade, e vai se relacionar com aquela empresa para comprar ou contratar aquele produto ou aquele serviço para si. Depois você vai para a quarta etapa, que é a etapa da utilização, que é quando o cliente vai usar aquele produto, usar aquele serviço e qual a experiência que ele tem ao usar aquele produto, aquele serviço. E por fim, a última e quinta etapa dessa jornada é a etapa que a gente chama da recomendação, que é depois que eu já usei um produto ou um serviço e eu fui conquistado por aquela proposta de valor, eu passo a recomendar para outros aquele produto, aquele serviço, falando bem daquele produto, daquele serviço. Então, ao entender que nós temos 5 etapas da jornada, é fundamental que a gente defina quais são os meus pontos de contato que eu vou ter com cada um dos meus clientes em cada uma das 5 etapas. Lembrando que nós temos basicamente 2 tipos de pontos de contato. São os pontos de contato que a gente chama de online e os pontos de contato offline. Ponto de contato online, por exemplo, esse podcast. As pessoas estão ouvindo esse podcast de forma online, é um ponto de contato online.
Ponto de contato offline, por exemplo, se a pessoa estiver lendo um livro. Ou se a gente for falar em propaganda, ponto de contato online, uma propaganda na internet. Ponto de contato offline, um outdoor, uma propaganda na revista e assim por diante. Só que a gente tem que entender que é o mesmo cliente que é impactado pelos pontos de contato on e offline nas 5 etapas da jornada. Então, quais são os pontos de contato on e offline que nós vamos utilizar em cada uma das 5 etapas da jornada? Porque, de novo, é o mesmo cliente que transita o tempo inteiro entre pontos de contato on e offline. Por isso que na minha cabeça, por exemplo, não faz sentido uma empresa ter 2 agências de marketing. Uma agência de marketing online e outra agência de marketing offline. Porque o cliente é o mesmo. Imagina duas agências construindo estratégias diferentes, uma para impactar os pontos online e outras para impactar os pontos offline. Imagina a confusão que isso vai dar. Não existe 2 tipos de marketing on e offline, existe apenas um. O marketing de uma empresa, a estratégia de marketing e vendas da empresa é única, que transita entre pontos de contato on e offline ao longo desses 5 pontos da jornada do cliente. Professor Flávio, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Puxa vida, é eu que tenho que agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, de experiência. É uma satisfação. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado das informações e do conteúdo que a gente compartilhou. E, obviamente, eu fico aqui à disposição de todos. Quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar no meu site. Eu tenho um site que é flavionussbaum.com.br. É meu nome, meu sobrenome.com.br. Ali tem mais informações a meu respeito, um pouquinho da minha história. Se alguém quiser falar comigo também, por ali pode entrar em contato comigo. Ou se conectar comigo via LinkedIn ou qualquer outra rede social, tá bom? Muito obrigado pelo convite, um forte abraço e eu fico à disposição para uma próxima necessidade que vocês tiverem. Um abraço, pessoal. Obrigado, valeu. Conversamos com Flávio Nussbaum, consultor e professor da Fundação Dom Cabral. Ele falou sobre o perfil do consumidor no pós-pandemia. Obrigada ao ouvinte e associado por acompanhar mais este episódio. Letícia Conejeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.